Na semana da saída da ministra do Meio Ambiente, que teve por pano de fundo problemas com a Amazônia, o Espaço Aberto vai discutir o interesse estrangeiro na Amazônia. Convidamos um ex-deputado federal, atual presidente do Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá, Antônio da Justa Feijão, que também foi relator da CPI da FUNAI, em 99, e o diretor de políticas públicas do Greenpeace, o advogado especialista em direito ambiental, Sérgio Leitão. Eu gostaria de começar a perguntar com base numa declaração do presidente Lula dessa semana, diante da chefe do governo da Alemanha, Angela Merkel. Ele disse que, exatamente assim, a Amazônia é de fato e de direito da soberania brasileira. E a preservação não é só do interesse do Brasil, porque queremos partilhar a riqueza da biodiversidade com cientistas do mundo. Parece que ele quis sublinhar esses cientistas que eu estou sublinhando agora. Mas foi um recado que o presidente deu para a chefe de governo da Alemanha. A Alemanha tem interesses na Amazônia? Não só a Alemanha tem interesse, como ela tem uma das agências internacionais mais construtoras de relações de conscientização com comunidades locais, que é a GTZ, e tem feito grandes parcerias. A Alemanha é um dos poucos países da Europa que faz a construção das nossas novas ordenamentos de consciência na Amazônia com a própria sociedade do lugar. Então, esta é uma vantagem de algumas agências, de algumas ONGs, que se preocupem em inserir a própria sociedade dentro desses novos conceitos de preservação. O Brasil, que quer ser um país inserido num contexto das grandes nações que vão ditar os destinos do planeta, precisa ter claro que o nosso passaporte para essa inserção soberana é justamente a Amazônia. Ou seja, se o Brasil quer fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Amazônia exprime toda a grandeza dessa possibilidade. Por quê? Porque se a gente conseguir demonstrar ao mundo que o Brasil, com seus recursos, consegue dar conta daquela dimensão territorial com essa riqueza, o nosso passaporte está assegurado. Portanto, a Amazônia hoje é para o Brasil esse passaporte. E é também a nossa principal fonte de riqueza. Basta que a gente verifique o seguinte: 80 milhões de cabeças de gado. A região ali de Marabá vai se transformar na maior bacia leiteira do mundo, porque não se consegue produzir em nenhum lugar 1 litro de leite a 11 centavos. Né? Então, essa riqueza toda vai dar ao Brasil a condição de colocar a nossa produção no mundo de uma forma sustentável. Agora, o principal prejuízo da saída da ministra Marina não é ecológico, é econômico, porque ela era esse selo verde de que essa produção agrícola do Brasil se fazia sem destruir a floresta e sem prejudicar direitos sociais. E esse dado é reforçado pela própria questão colocada por você, Alexandre, na questão da declaração da primeira-ministra alemã, quando ela diz o seguinte: nós queremos uma garantia de que não se prejudica direitos sociais, não se prejudica direitos ambientais. Se o Brasil consegue entender e solucionar essas questões que nos atormentam, que tem a ver com grilagem de terra na Amazônia, que tem a ver com garimpo ilegal, que tem a ver com contrabando de biodiversidade, que tem a ver com desrespeitos aos direitos dos índios. O próprio embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é o secretário-geral do Itamaraty, diz isso muito claramente. A melhor forma de você afastar esse fantasma da internacionalização da Amazônia é resolvendo esses problemas. E são problemas que estão na dimensão do Brasil. Até porque se o Brasil não conseguir resolver, fica difícil dizer que a gente tem condições de se alçar a um plano internacional de querer arbitrar conflitos fora, que é o pressuposto para o ingresso no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Posso interromper um pouco? A visão dele, do Greenpeace, nós achamos extremamente válida, mas a Amazônia social nunca foi contextualizada dentro desta grande discussão. Por exemplo, como é que o mundo quer planetarizar a questão ambiental, universalizar uma gestão compartilhada e que nós achamos que será bem-vinda, desde que o mundo também recepcione o que tem na Amazônia construído por nós mesmos, que é a nossa existência lá. Então não se pode levar para o G8 a Amazônia ambiental. Nós temos que levar o Brasil, que é dentro dele 60% uma grande floresta tropical com 22 milhões de pessoas. Portanto, esta contextualização assim, de uma visão extremamente, digamos assim, para uma linguagem mais simples, ecológica, colocando os nossos destinos em popstar ecológica, nós não aceitamos. O pensamento da ministra... Está se referindo ao Sting, por acaso? Estou me referindo a uma sequência de popstar. Né? O Lutzenberg foi um popstar.
O Sting com o Raoni se transformaram numa dupla, né, de um colonizador e um colonizado que vagaram por aí, por Salamanca, por muitos outros centros culturais. E, finalmente, nós deixamos todo o nosso destino sobre a égide do sucesso ou não da ministra Marina. A Amazônia é muitas vezes maior, e suas realidades mais concretas, do que o sucesso de uma ministra. Do ponto de vista de autonomia, o Lula tem razão. Uma simples questão de mudança de ministro aqui é uma coisa pequena e nossa. A Alemanha tem que nos assistir e nos receber como somos. Essa questão da produção agrícola brasileira e a questão, e aí eu concordo com o Feijão, que a nossa preocupação é uma preocupação econômica, porque não haverá solução para os problemas ambientais sem que a gente faça essa conciliação. E é este o problema que ficou gravado agora, ou seja, a impressão que passou ao mundo, e nós temos que desfazer essa impressão, e só quem pode fazer isso é o presidente Lula, de que a questão ambiental foi afastada em razão de interesses econômicos muito imediatos. Precisamos solucionar isso para o bem da economia brasileira. Fazer uma colocação e uma provocação ao Greenpeace. Vamos pegar o Amapá. Vamos voltar 15 anos atrás ao Amapá, o IPEA, sobre porcentagem da população do Amapá abaixo do índice de pobreza, 19%. Vamos pegar o Amapá agora, com o seu quadro fundiário. Espacialmente, o Amapá tem hoje praticamente 72% de unidade de conservação. E é o estado com 97% de florestas primárias preservadas e mais 1% de florestas plantadas de pinos, eucaliptos e outras culturas de silvicultura. Então o Amapá fez o dever de casa ambiental e, em vez de baixar o índice de pobreza dele, o Amapá saiu de 19% para 38%. Eu nunca vi o Greenpeace estender na Europa uma faixa homenageando esses estados que cumprem o seu sacerdócio ambiental, mas sacrificam a base econômica, que é quem sustenta a qualidade de vida. Se você pegar os 20 municípios do Brasil com melhor IDH, 8 são do estado do Mato Grosso. Evidentemente que nós não queremos para a Amazônia a relação econômica que o Mato Grosso implantou. Mas eu queria que o Greenpeace refizesse uma coisa. Quando a sociedade que se deslocou para a Amazônia foi ocupar a região, ela não tinha nenhuma placa dizendo terras que são do fulano de tal, terras que são do fulano de tal. Ela tinha uma massa de governantes dizendo: vão porque vocês são sem terra para uma terra sem gente. Caminhe porque o Brasil precisa ocupar suas fronteiras. Uhum. Então, quando você taxa um homem que ocupou terra devoluta, e ele é advogado e sabe que devoluta é sem gente, na expressão mais simples da qualificação do que são terras devolutas. São terras públicas sem gente. Como é que eu posso criminalizar um cidadão que sai lá da nossa terra do Nordeste, ou sai da desagregação estrutural da mecanização da lavoura do Sudeste e vai para a Amazônia? 25 anos depois, a Dorothy Steng morre e cria-se um pacote criminalizando todo mundo em Itaituba, norte do Mato Grosso. Então, eu gostaria que a gente passasse a entender, e o Amazon fez um grande trabalho agora, em que é preciso, primeiro, regularizar a realidade sociofundiária da Amazônia, para depois a gente criminalizar. Teve o caso agora do arrozeiro, que foi preso. O quarteiro foi preso. O tribunal, por unanimidade, o liberou. Né? Tem gente dizendo até que é o primeiro preso político do governo Lula, né? Porque, enfim, se o tribunal não achou que ele devesse ficar na cadeia. E ele é um desses brasileiros que foi para lá meio bandeirante, né? Para plantar arroz. Eu o conheci há mais de 2 décadas e ele nunca tinha pego um financiamento de nenhuma agência de desenvolvimento. Por quê? Porque nunca teve o diploma dominial, o título da terra. Uhum. E aquelas malocas foram semeadas com verdadeiros plantios antropológicos feitos pela ideologia da igreja. Quer dizer, uma agressão a um Estado que difícil foi a colonização, mais difícil ainda tem sido a sua manutenção. Eu acho que aí, Alexandre, temos que separar 2 questões. Primeiro, em relação à provocação feita pelo Antônio Feijão, o Greenpeace lançou com outras 8 organizações no ano passado, com a presença do governador do Amapá, Valdo de Góes, né, seu líder político lá, o governador Blairo Maggi, um pacto pelo fim do desmatamento na Amazônia, que
fazia justamente a base de um estudo econômico para que nós pudéssemos superar essa constante situação de agravamento de tensões entre a questão ambiental e a questão econômica. Precisa conciliar. E esse pacto pelo desmatamento fazia justamente uma proposta de que o país separasse 7 bilhões ao longo de 7 anos, sendo 1 bilhão ano, para criar um embrião de um processo de pagamento de serviços ambientais aos proprietários rurais, aos donos de imóveis ou aos poceiros na Amazônia, justamente para que a gente criasse uma discussão dessa base de economia florestal na Amazônia, que é uma situação que, se for devidamente equacionado, vai permitir à região conciliar atividades agrícolas que já foram abertas, essa questão da pecuária que eu coloquei, atividade de áreas que já foram devidamente expandidas para o uso de agricultura e a questão da base florestal, que é a grande questão que na Amazônia não se resolve. O Serviço Florestal Brasileiro, criado pela ministra Marina, ainda está bem no seu embrião. A segunda questão é que o ordenamento fundiário é fundamental que seja feito, ou seja, o INCRA, ao longo desses anos todos, foi totalmente sucateado. As propostas que seriam embasadas do projeto Amazônia Sustentável, que a ministra lançou na sexta-feira passada, previa, por exemplo, se destinar 150 milhões para criar 2.500 equipes com 2 funcionários cada, ou seja, 5.000 contratações dentro do INCRA, justamente para que a gente faça essa varredura, porque não existe solução para o problema ambiental na Amazônia sem a questão fundiária estar resolvida. Interromper, mas como é que o senhor vê o ministro Mangabeira Unger, um scholar de Harvard, assumindo esse projeto Amazônia Sustentável? É o fim do projeto, porque o ministério dele não tem estrutura. Esse projeto ele tem uma envergadura para 9 estados amazônicos, 20 milhões de habitantes, numa situação onde a Amazônia hoje é esse passaporte do Brasil para as questões mundiais de inserção. A ministra Angela Merkel veio aqui para discutir basicamente a questão de biocombustíveis e é todo o processo de expansão dentro da região amazônica. Portanto, ou esse processo está dentro de um ministério que tem estrutura, ou significa que ele foi simplesmente atirado ao vazio. Então, essa questão de ordenamento fundiário e de recursos econômicos, o Brasil tem um banco como o BNDES, que tem 74 bilhões de orçamento por ano. É vexaminoso que o Ministério do Meio Ambiente tem um orçamento menor do que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Sem isso, nós não estamos tratando a questão ambiental com a dimensão que ela precisa e abrimos portas, como diz o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, para que esses fantasmas, o que menos interessa se eles existem ou não, interessa que o Brasil tem condições de afastar, cuidar da Amazônia e fazer dela um índice positivo para que o Brasil tenha definitivamente o seu patamar de país grande e reconhecido no mundo todo. Mangabeira Unger nesse projeto, como é que o senhor vê? O Mangabeira Unger, quando esteve no Amapá, ele nos emprestou algo fabuloso, que foram os seus ouvidos e os seus olhos. Durante mais de 5 horas, sua equipe, muito bem assessorada pela doutora Berta Becker, eu não preciso de um sábio da Amazônia, eu preciso de um homem que possa nos ouvir, um homem que possa nos entender, trazer até o Lula aquela vontade nossa de mudança. E pedir ao nosso advogado do Greenpeace que descontextualize esse cenário ambiental muito forte ao discutir a Amazônia. Nós somos essencialmente sociedade. E foi o que mais nós colocamos no ouvido do Mangabeira I, porque quando ele saiu do Amapá, ele disse: a Amazônia não é uma terra de árvores, é uma terra de pessoas. Eu prefiro o Mangabeira Unger, com a sua ignorância de Harvard sobre a Amazônia, com que o excesso de conhecimento da doutora Marina Silva, que nos transformou no Amapá num estado de 38% de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, 72% de unidade de conservação e nenhum avanço no setor florestal. Eu queria perguntar se o senhor tem conhecimento de uma entidade alemã chamada PPTAL, financiada pelo banco KfW, junto lá com o Conselho Indigenista de Roraima, ONGs e IBAMA, que teria lá uma mansão em que revista brasileiros que entram na reserva, ou seja, interfere, uma entidade alemã interferindo no direito de ir e vir de brasileiros. O senhor tem conhecimento disso? Há muito folclore em cima disso, mas recentemente, principalmente na área dos tiriós, onde a aeronáutica adensou mais a sua ocupação, e nós estamos agora com a promessa de construção de um pelotão especial de fronteira. Se você saísse, Alessandro, de Vila Brasil, que fica a pouco mais de 200 quilômetros, subindo o rio Oiapoque, da foz do rio Oiapoque com o Oceano Atlântico, e seguir a fronteira do Brasil por 1.440 quilômetros até chegar em Roraima, em Bonfim, ali do outro lado da cooperativa, da República Cooperativista da Guiana, Letem, você anda quase 1.500 quilômetros sem ter uma viva alma brasileira na fronteira.
Aliás, está passando por um território que já foi brasileiro, do outro lado, Isso. e nós perdemos, Por causa dos índios Uai-Uai. porque a Inglaterra alegou proteção ao índio e o rei Vítor Emanuele da Itália deu ganho de causa para a Inglaterra. E eles passaram para o nosso lado agora, porque... 1.900.000 hectares. E nós tivemos que dar. Só uma pequena, talvez, um acréscimo que você está colocando. Pois não, doutor. Roraima é brasileira por conta dos índios. Porque o que é que aconteceu? O primeiro confronto grave que o Brasil teve em termos de fronteira, porque ele enfrentou um país grande, que na época era o que seria o equivalente hoje dos Estados Unidos, foi com a Inglaterra. As outras disputas foram importantes, mas eram com países sem a mesma expressão. O primeiro grande embate com a potência grande foi a região do contestado franco-brasileiro, Eu sei, mas que vem desde o Tratado de Tá, Utrecht e termina Sim. com o laudo suíço no 1º de dezembro de 1900, através da intervenção do Barão do Rio Branco. Essa mudança do território Mas no caso de da Roraima foi em 1904. Mas E no foi caso- Joaquim no ca- Nabuco no que caso foi advogou pro o Brasil. agente diplomático. E no caso de Roraima, o que é que aconteceu? O Brasil não ganhou tudo o que queria, mas o que ganhou, graças à intervenção do Joaquim Nabuco, ganhou com o argumento do Joaquim, né, de que os índios eram as muralhas dos sertões. Então ele disse, os índios querem ficar do lado brasileiro. Então isso foi fundamental. Inclusive no próprio voto do ministro Maurício Corrêa no Supremo, analisando anos atrás uma pendência entre Roraima e o governo federal, já fazia esse expresso reconhecimento. Então acho que isso é importante a gente colocar para que a gente tente assim um pouco baixar a fervura dos acontecimentos em Roraima. Me permita só terminar. Né? Porque estão fervendo realmente. Né? Porque está fervendo. Esse assunto aí eu posso dizer que eu tenho calma, eu passei um ano relatando, Claro, só um pequeno acréscimo. E no caso de Roraima, nós temos também que levar em consideração que nós temos ali uma situação em que, reconhecendo o fato da reclamação de que 40% do território daquele estado é terra indígena, o remanescente 48. lidou de bandeja sem discutir o restante da cifra. Esse restante que sobra, o que remanesce, é o correspondente da soma dos estados do Rio de Janeiro, né, Alagoas e Espírito Santo, para uma população de 400 mil habitantes. Ou seja, a densidade não indígena nas terras do estado de Roraima é muito menor, mas muito menor do que a densidade indígena. Então nós... Densidade indígena Raposa Terra do Sol dá 100 hectares. Sim, Yanomami mas tem 400 mil 11 mil habitantes, Yanomamis. Eu estou lhe falando, 400 mil habitantes para 3 estados. O que remanesce é a soma dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Alagoas. Então, qual é o confronto em termos de terra? Por que nós temos lá uma situação de dizer que o estado fica inviabilizado? Essa é a questão que eu pergunto. O deputado Feijão pode me responder. Agora lá é savana, né? Sim, não mas tem é savana floresta, para né? todo mundo. Olha. É savana para todo mundo. Aí a regra do jogo vale para os índios, vale para os não vou índios. Eu só dizer- quero que a gente... Porque a preocupação é que esse confronto cresça de uma maneira tal que fique parecendo que tem uma guerra Mas tem entre uma índios guerra. e não índios. Tem uma E guerra. como se o Brasil fosse deixar de ter soberania por aquela situação. Não é. Olha. Os interesses nacionais não podem residir na figura do doutor Paulo César Quartiero, com todo o respeito que lhe é devido. Não é Olha. isso. Não pode residir aí a soberania Está se nacional. esgotando, eu gostaria que... Nós da Amazônia... Não vamos declarar guerra aos índios, Não, por não. favor. Isso já foi feito. Né? Isso Mas já não foi- devemos fazer não, mais. A guerra, a pior guerra... Isso foi feito pelo Dom João VI em 1808, Presta quando atenção. chegou aqui, que foi A a Guerra pior- Justa aos Botocudos. Mas isso a- naquele tempo lá se explicava a pior não, guerra- vamos conciliar o país. A pior guerra é aquela que você desnacionaliza a história familiar do povo brasileiro em território brasileiro. A sua equação fundiária, basta você lembrar que na mudança do Código Florestal, se você tem uma área de floresta na Amazônia, você só tem direito a ocupá-la com corte raso 20%. Se for cerrado, 65%. Os números que ele colocou de Roraima não são verdadeiros. Porque você está faltando as áreas de exército, as unidades de conservação, as áreas de pântanos. Mas 400 mil habitantes. Não, né? eu tenho esses O Rio de dados, Janeiro quando- tem 20 milhões de Presta habitantes. atenção. 400 mil. A sociedade... E aí a sua fala, deputado, a única coisa que, Não, me aquieta ou me inquieta é que quando o senhor fala, parece que o senhor não reconhece que os índios são brasileiros. Não tô De dizendo tanta gente isso. dizer que eles não tô são, eles dizendo. acabam Eu só acreditando. estou dizendo que para A gente você... precisa que para incorporá-los você ao que- país. Eu não peguei expulsá-los. 11 malárias Pelo vivendo... amor de Deus. Eu peguei 11 malárias... Integrar Nós para vamos não integrar, entregar. mas vamos integrar Olha, de forma harmoniosa. É muito respeitosa, fácil para você... dar-lhes condições de segurança, de saúde, de educação. Eu Senão vivi- eles ficam na mão das Não, forças do se mal que você- às vezes se operam. você não puder escutar, Eu talvez... escuto você com a maior... Se você não puder com o maior escutar, talvez prazer. você não vá pôr em dúvida as minhas palavras, porque não vai dar chance de ouvi-las. Não, eu ouvirei com o maior prazer. Porque pelo menos um quarto de século eu passei convivendo nesses cenários, né? Eu passei a viver esse cenário, conhecer as pessoas. Eu conheço a fazenda do Quartiero, vi várias safras, vi a sua fazenda fertilizar rios, trazer os patos de volta,
vi a soca do gado gerar outros tipos de proteína, vi os índios ficarem felizes porque tinha emprego. Eu também li, e muito, sobre um século atrás não existia nenhum conflito em Roraima. Quem criou o conflito foi o rastro da teologia misturada a uma ideologia de que a terra resolve o problema do indigenato. Não resolve. Segundo ponto, quem tem que dizer se a terra nossa é pouca, somos nós que a conquistamos. E eu falo isso como cearense. Eu não tenho o direito de dizer para um povo do lugar, que mora lá, que pega as suas malárias, que vive os seus sofrimentos, a enchente do Rio Jari, que nesse momento está uma das mais altas dos últimos 100 anos, essa sociedade é que conquistou esse território. Não é Greenpeace, não é ninguém, não é futuro ministro, não é ex-ministro. Quem diz os espaços que nós conquistamos, amamos e defendemos, somos nós. Mas por que você não reconhece esse direito aos índios? Nós nunca deixamos de reconhecer. Mas você está negando agora. Não, presta atenção. Os índios não podem falar, eles não têm expressão de voz. Ao contrário, eu participei porque essa os índios semana estão em dizendo Brasília. que tem um problema fundiário, só nega. Não, o problema fundiário foi criado porque pegaram os índios, deram 50 cabeças de gado, os índios ficaram numa maloca, depois que o gado se multiplicou, semeou outra maloca e assim foram expandindo um expansionismo calculado do latifúndio. Eu posso dizer a mesma coisa em relação aos Doutor Sérgio, para fazendeiros. concluir, uma palavra conclusiva agora que o nosso tempo O que se nós esgotou. queremos é uma missão de paz. A gente precisa declarar paz ao país. Paz para a produção amazônica poder ser inserida nesse mercado sem que fique essas dúvidas. Me perdoe se eu lhe digo alguma coisa que possa ser grave, mas a impressão das suas palavras é que elas soam como uma declaração de hostilidade ou de guerra. Se a gente não fizer isso, só me permita terminar. Se a gente não declarar esse estado de paz, quem perde é o Brasil, a economia. O Brasil vive hoje uma situação de bonança econômica em função do agronegócio. Ou o agronegócio entende que ele precisa dar uma receita e uma resposta ao mundo, que ele consegue conciliar meio ambiente com preservação econômica e com interesse econômico, nós não vamos levar essa situação a bom termo. Precisamos de uma situação em que índios e todo mundo tenha uma receita para viver condignamente. Esse é o meu recado. Sérgio, muito obrigado, deputado Feijão. Infelizmente, o tempo é insuficiente para discutir um problema amazônico. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.